Olá, amadinhos! Deus abençoe a todos nós. Continuamos aqui no nosso desafio de estarmos cumprindo o nosso propósito de lermos todo o livro de Provérbios até o final desse ano. Hoje, dia 17, leremos e também eu farei alguns comentários do capítulo 17. Desde já eu peço desculpa a vocês se tiver muito barulho externo, mas é porque realmente está muito calor. Então, eu precisei deixar aqui minha janela aberta, ventilador ligado. Então são muitos barulhos que às vezes atrapalham um pouquinho, mas que você possa se concentrar e a gente possa conseguir concluir essa leitura. Amém? Então vamos começar aqui a nossa leitura. Que Deus nos abençoe. E diz assim a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Versículo 5. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou, e o que se alegra com a calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa na qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não tem entendimento? O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Quem não tem juízo se compromete ficando por fiador do seu próximo. Quem ama a discórdia ama o pecado, e o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Quem gera um tolo faz isso para sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O ímpio aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é alvo de inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem deu a luz. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir o príncipe. Quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Então nós lemos aqui todo o capítulo 17 de Provérbios. E nós podemos aqui observar alguns assuntos que, novamente, esse pai que está instruindo o seu filho, ele persiste em continuar orientando esse filho no caminho correto. E ele fala muitas coisas aqui. Ele repete no versículo 8 e no versículo 22 sobre o que aquele que faz suborno, ele acha, que é uma pedra mágica, que vai abrir portas, que vai dar tudo certo. Então ele fala nesses dois versículos, aqui o 8 e o 23, que nós não devemos ser pessoas que acham de fato isso, que o suborno vai abrir portas. Ele abre, infelizmente, mas portas erradas, que venhamos abandonar
né, e não termos adquirir esse tipo de prática. Ele vem também falando de outros assuntos aqui em relação ao insensato, vem falando como a insensatez, ela gera tristeza nos pais daquele que é o insensato. Mais uma vez nos fazendo entender que quando eu sou tola, quando eu sou insensata, não é o mal somente meu. É aquela questão do quem tem mau hálito não está sentindo, quem está sofrendo é quem está sentindo por ele. Quem está sendo tolo nem percebe e ele acha que está arrasando, mas quem sofre é quem está com ele. De igual modo, o pai do tolo passa vergonha pela tolice de seu filho, que é evidente também tem de certa forma uma influência do próprio pai que às vezes não corrigiu no momento certo. Não é isso que o provérbio está aqui informando. O foco principal é falando sobre a consequência da tolice, que também afeta outras pessoas. Mas é sempre bom nós frisarmos acerca disso. O ensino que estamos dando para aqueles que nós temos autoridade, porque isso vai de alguma forma retornar para nós também. É o pai que sofre em ver o seu filho no meio da tolice. E ele aqui vem falando de outros versículos, só para não ficar, né? Eu acabei não citando quais eram os versículos. O versículo 21 e o versículo 25 é que trata sobre a insensatez, né, do tolo que gera consequências nos seus pais. Ele vem falando aqui outro também que eu gostei muito, que é um versículo que a gente muito repete. É o versículo 17, que vem falando: o amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. Então, amigos nós podemos ter vários, em várias etapas da nossa vida. E ele vem dizendo que o amigo ama em todo tempo, mas é na angústia, no dia mau, é que aquele amigo, ele vai passar por um patamar ainda mais elevado. Ele vai se tornar um irmão. Porque ficar do nosso lado em todo tempo, no dia bom, é fácil. Mas somente aqueles que realmente têm uma intimidade maior conosco, gera realmente um estreitamento dos laços, aqueles que passam pelo dia mal conosco, nos incentivando, nos ajudando. Então, por isso, existem aqueles que são amigos. A vida nos apresentou, nós escolhemos caminhar com aquelas pessoas, mas nós temos uma grata surpresa quando aquele amigo, no dia da angústia, ele permanece do nosso lado. E então ele passa não somente a ser um amigo, mas um irmão, ainda que não de sangue, mas um irmão de coração, porque os laços ali daquela história foram costurados e mais aproximados nós ficamos. Que belo! Você tem um amigo que é mais chegado que um irmão? Eu tenho, com certeza, algumas amigas mais chegadas que irmãos. Não que os meus irmãos sejam maus, ok? Mas existem aquela irmandade que é gerado na labuta da vida, nas dificuldades. E que bom é encontrarmos esses amigos no nosso caminho. E, continuando aqui, eu separei outro versículo, o versículo 12, que vem falando: melhor é encontrar uma ursa na qual roubaram os filhotes do que o insensato na tolice. Meu Deus, olha o nível que é o tolo. Porque para pensar, uma ursa você não quer encontrar. Uma ursa que roubaram um filhote, imagine o nível de fúria que ela está. Aqui o provérbio está dizendo, é melhor encontrar essa ursa do que o tolo. Porque encontrar alguém que é tolo é algo terrível. Já imaginou se as pessoas estão pensando isso a nosso respeito? Que nós venhamos buscar cada vez mais a sabedoria, adquirir o entendimento, para não sermos comparados a ser melhor encontrar uma tempestade, uma situação terrível, do que nos encontrar pelo caminho. E que a gente venha fugir também do tolo. Sabe que ali tem tolice? Não se envolva nisso. Porque seria melhor você encontrar uma ursa do que estar no caminho do tolo. Então que venhamos desviar o nosso caminho para não lidarmos com situações desnecessárias. Às vezes teremos que lidar, mas aquilo que é desnecessário, fuja, saia, porque você está num caminho terrível. Versículo, outro que eu também separei, finalizando aqui o versículo 27 e o versículo 28, que mais uma vez vem falando sobre o poder da palavra e o autocontrole. Então é melhor nós ficarmos caladinhos, controlar a nós mesmos, porque senão nós podemos fazer coisas erradas. E aí vem dizendo, versículo 27, quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Então, se você controlar as suas palavras, você vai ser realmente tido como uma pessoa inteligente. O sereno, aquele que é sereno de espírito, é inteligente. Nós estamos num mundo acelerado, nós estamos num mundo em que nos incita a chegarmos e sermos agressivos, né? A gente chama aqui a cidade de selva de pedra,
Então nós queremos nos proteger e às vezes, conforme diz o ditado, melhor defesa é o ataque, e aí você só fica atacando as outras pessoas. Não, é melhor nós termos o domínio próprio, é melhor nós controlarmos o nosso temperamento. Peça isso ao Senhor. Não é algo fácil, não. Eu falo por mim, pelo menos. Mas, quando nós adquirimos isso, como é bom você saber que a tempestade está vindo, mas você está com uma águia voando acima dela e você consegue enxergar as coisas por uma outra ótica, por uma outra perspectiva. E aqui Provérbios está falando que é tão precioso nós controlarmos a nossa língua, que ele vem dizendo que até o insensato, até aquele que é tolo, aquele que nele não há inteligência, ele passa por inteligente quando ele fica calado. Então, até aquele que não teria nenhum tipo de inteligência, ele pode parecer inteligente somente pelo momento dele se calar. Isso também fica um alerta para nós, né? Às vezes vou falar aqui uma observação, nós como mulheres, às vezes estamos num local e começamos a falar muita coisa. Aquela pessoa, você fala e responde pela pessoa, a pessoa não falou absolutamente nada, e aí você diz, nossa, como é bom conversar com fulano. Você não conversou com ninguém, você só teve um monólogo. E às vezes você está confiando e falando demais para uma pessoa, gerando uma confiança naquela pessoa só porque ela ficou calada. Ela não deu a opinião dela em nada, mas você nem percebeu que você está tão adiantada, está falando tanto, que não observou. E aí você está contando a sua vida para uma pessoa que é tola e que pode depois compartilhar a sua história, aquilo que era íntimo da sua parte, com outras pessoas, porque você falou demais. Então, cuidado. Aquela pessoa que sempre está caladinha, né? Nem sempre aquele que é calado é inteligente. Ele pode até se passar por inteligente, mas observe, ouça e também aprenda. Por um lado, que nós temos que ter o feeling de estarmos observando. Quem é muito calado parece que não está nem aí, mas pode ser uma pessoa bem tola e nós estamos compartilhando coisas erradas. Nós também podemos aprender. Eu não sei o que falar, eu não domino esse assunto, é melhor eu ficar calado, porque assim eu vou me passar por inteligente até, do que eu abrir minha boca e falar coisas indevidas e que não tem nada a ver com a situação. Então que possamos aprender cada vez mais com Provérbios, adquirirmos esses conselhos, essas diretrizes e avançarmos no conhecimento e na sabedoria. E aí sim, quando nós precisarmos abrir a nossa boca, nós saberemos lidar com as situações da maneira correta. Tem um ditado que diz, né, nós temos 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Não é para deixar de falar, mas falar a palavra certa na hora certa. Amém? Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Até amanhã. E a próxima semana, não é próxima não, agora essa semana, já estamos no domingo, essa semana teremos as nossas lives, terça-feira e quinta-feira. E então, na semana após o Natal, nós teremos lives mais contínuas com convidados. Então, gere expectativa no seu coração, ore pela minha vida, ore pela sua vida, para que você continue perseverando na leitura de Provérbios, não desista, e que você possa terminar esse ano com aquela sensação de dever cumprido, de conseguir concluir uma meta e, principalmente, adquirir conhecimento e crescer espiritualmente e também mentalmente na nossa cabeça aqui, desenvolvendo bons hábitos. Amém? Deus te abençoe, um grande beijo e até amanhã.